Yashihiro Hattori era um garoto de 16 anos que infelizmente bateu na porta errada e teve um fim trágico. Mas a sua história se tornou bastante emocionante graças à luta dos seus pais. Oi pessoas, eu sou a Mika e aqui é o seu lugar seguro para falarmos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo, não deixa pra depois porque senão tu vai acabar esquecendo. Mas se caiu aqui por acaso e ainda não é inscrito, aperta no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Essa é a nossa penúltima semana que estamos no especial de Halloween, onde eu estou contando crimes reais que aconteceram no Halloween e outras histórias. Estão acontecendo às terças e sextas, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 2 horas da tarde. Caso tu conheça algum amigo que também gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha com ele também, para poder vocês maratonarem a playlist que vai ficar aqui embaixo, que tem de casos criminais reais, especial de Halloween e casos criminais brasileiros. Então agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Yashihiro Hattori nasceu em 22 de novembro de 1975. Ele nasceu na cidade de Nyoga, a maior cidade de Shunbu, no Japão. Yoshi, como era carinhosamente chamado, e vai ser assim que eu vou tratá-lo todo o vídeo, então vocês já vão assimilando. Era o segundo filho de 3 filhos de Masashi Hattori e sua esposa Mieko Hattori. E assim como a maioria dos jovens que buscam desenvolvimento pessoal, ele decidiu juntamente com seus pais que era a hora dele viajar para fazer um intercâmbio. E assim foi feito. No verão de 1992, como parte do programa America Field Service, ou AFS, que é uma organização mundial de intercâmbios para jovens, ele foi selecionado e como parte do programa ele também recebeu uma bolsa para jovens que viajam para fora do seu país. Essa bolsa que ele recebeu foi da Fundação Morita. E no seu papel de entrada para o programa, ele apresentou um papel no qual ele dizia que aonde quer que ele fosse, qualquer país que ele fosse selecionado para ir, ele queria fazer daquele país o seu segundo lar. E disse que poderia fazer comida japonesa e apresentar os seus costumes para eles, para assim eles ficarem mais familiarizados com a sua cultura. O lugar que ele foi selecionado para ir foi Louisiana, mais precisamente em Baton Rouge. Então, chegando nos Estados Unidos, ele desembarcou em Dallas e assim a família anfitriã, onde ele iria ficar na casa, foi até o aeroporto para buscá-lo. Essa família era composta por 3 membros. A mãe, que era Holly Raymake, que era uma médica, Richard Raymake, que era um professor universitário de química, e o seu filho Weber, que era um adolescente de 16 anos, assim como Yoshi. A família já tinha costume de receber estudantes para intercâmbio, mas segundo eles mais tarde, Yoshi foi o primeiro que eles olharam e gostaram logo de cara. Com 2 meses morando lá nos Estados Unidos, ele já estava super familiarizado com a cultura e apesar dele gostar muito de rugby, lá no país que ele morava, ele acabou se adaptando muito rapidamente e começou a fazer jazz. E ele era muito falante com os amigos da escola e todos gostavam dele, chegando a descrevê-lo como um garoto muito alegre que parecia flutuar nas aulas de dança. Então, com isso, naturalmente, ele começou a ser chamado para festas, e uma dessas foi uma festa de Halloween, onde ele foi convidado junto com seu irmão de família. Essa festa era voltada especificamente para estudantes japoneses que estavam ali em intercâmbio. E assim foi feito. A festa aconteceria no dia 17 de outubro de 1992. E ele foi fantasiado de John Travolta, no qual ele era bastante fã e assistia muitos filmes. E o filme específico que ele escolheu para se fantasiar foram Os Embalos de Sábado à Noite. Já dá pra ver que daí ele tinha muito bom gosto, porque ele gostava bastante dos tempos da brilhantina, que pra mim é um dos melhores tempos. O amigo Webb, por sua vez, aproveitou que tinha se lesionado na piscina no verão e estava usando colar cervical para poder se fantasiar de acidentado e apenas incrementou com alguns curativos a mais para poder ficar um pouco mais realista. Então eles partiram atrás da casa, do endereço que foi passado para eles e finalmente, aparentemente eles tinham chegado no local certo, pois a casa tinha muitas decorações de Halloween e tinha a numeração que Abby julgou que era a certa, que era 10311. Ao chegarem lá, Abby e Yoshi bateram imediatamente na porta, mas eles não tiveram resposta.
Eles então, antes de se afastarem, puderam notar uma mulher abrindo a porta da garagem e espiar, e após isso, ela bateu a porta violentamente de volta, entrando de volta na sua casa. Então, após essa ação, eles começaram a achar que eles estavam numa casa que realmente era a casa errada. E eles começaram a se afastar dali, e Heber começou a andar assim pelo quarteirão para poder se situar se ele estava realmente no local errado ou não. Porém, finalmente alguém resolve abrir a porta e essa pessoa era Rodney Pace. Rodney era um açougueiro de 30 anos que trabalhava no supermercado. E ele recebeu os garotos segurando um rifle Magnum 44. Yoshi, por sua vez, estava super ansioso para ir para a festa e não entendeu muito do que aquilo se tratava. Vale ressaltar aqui que Yoshi estava apenas 2 meses no país e ele tinha um inglês bastante limitado. E naquele dia em questão, ele também estava sem as suas lentes de contato. Então é possível que com essa junção de fatores, ele possa não ter entendido o comando que Rodney deu para ele parar de se aproximar dele. Ou pode até mesmo ter pensado que aquilo se tratava de uma grande brincadeira de Halloween. Então, com tudo isso, ele continuou se aproximando, cantando, dizendo: viemos para a festa, muito feliz. Rodney, por sua vez, fala: pare. Ou em algumas traduções, congele. Ele parecia não entender e continuou se aproximando. Heber, por sua vez, demorou um pouco para notar toda aquela situação. E antes mesmo que ele pudesse avisar o amigo para poder se afastar daquela casa, ele vê o amigo caindo no chão com um tiro fatal no peito. Então Heber, vendo seu amigo ensanguentado, caindo de costas no chão, ele correu para uma casa vizinha para poder pedir ajuda. A numeração correta era 10131 e eles estavam na 10311. A polícia chegou com cerca de 40 minutos ao local. Porém, o tiro perfurou o lóbulo superior e inferior do pulmão esquerdo de Yoshi e saiu pela área da 7ª costela dele. E apesar dele ter sido socorrido, ele morreu devido a uma perda grande de sangue. Do outro lado da cidade, os pais de Heber, os Raimek, estavam saindo do cinema após assistir O Último dos Moicanos. E nessa ocasião, Richard chegou a comentar com a esposa, enquanto eles saíam do cinema, que era muito bom que o país não estava tão violento como era antes. Após isso, o seu bip tocou e ele recebeu a notícia do que tinha acontecido. Richard então falou que encontraria a polícia no hospital, mas imediatamente o policial responsável de passar a notícia disse que aquilo não se faz necessário e eles poderiam se encaminhar diretamente para a delegacia. Então ele e Holly se dirigiram até a delegacia. E ao chegarem lá, eles viram o filho Heber, amedrontado, sozinho, mas felizmente vivo. Ele ainda não sabia ao certo se Yoshi teria sobrevivido ou não. Mas naquele momento ele recebeu a notícia, e após isso, a única coisa que ele disse foi coitada da mãe dele. Mais tarde, Richard, pai de Heber, diria que esse foi o começo da ruína dos Hattori. Os pais de Yoshi souberam da morte do filho por intermédio de um representante da agência de intercâmbio. Após ouvir a notícia, Meiyoko se retirou e foi para o quarto do filho chorar. Já o atirador, Rodney Pace, foi rapidamente interrogado e na mesma velocidade ele foi libertado, pois a polícia local se recusou a acusá-lo de qualquer crime, pois Yoshi estava dentro da sua propriedade. 2 dias depois, os pais de Yoshi viajaram para Lusiânia e Holly só sabia pensar o quanto ela estava apavorada, porque ela estava responsável por cuidar do filho deles e simplesmente ele morreu. Mas a reação dos Hattori foi completamente diferente. Ao primeiro instante que eles tiveram contato com os Ramayok, eles perguntaram imediatamente por Heber. Eles queriam saber também se o garoto não tinha se ferido e se estava bem. Rapidamente, a morte de Yoshi ganhou todas as manchetes. A notícia, obviamente, chocou o Japão, pois lá as armas não são legalizadas. E isso não é tudo. Além de não serem legalizadas as armas no Japão, as armas portáteis, que é aquela que nós estamos mais familiarizados aqui no Brasil, são estritamente proibidas. As únicas armas que são permitidas lá são os rifles de ar comprimido, em algumas exceções espingardas de caça. E até mesmo controles de lojas que vendem armas lá são totalmente restritos e controlados. Não pode abrir uma em cada esquina. Por conta dessa lei lá no Japão, ele é um dos lugares com menores índices de crimes e mortes por arma de fogo. Então, vendo toda aquela situação que tinha acontecido com o filho,
Os pais de Yoshi rapidamente iniciaram uma campanha para impedir a facilitação de armas nos Estados Unidos. Ainda no avião, enquanto eles iam receber o corpo do filho, eles escreviam um rascunho sobre essa campanha. Justamente por isso, eles conseguiram a atenção desejada. E juntamente com o governador de Louisiana, Edwin Edwards, e o cônsul-geral japonês em Nova Orleans, que protestaram muito, Rodney foi indiciado por homicídio culposo. E quase que imediatamente ele foi levado para julgamento. Em contrapartida, os advogados de Rodney trabalhavam para apresentar uma linha de defesa, no qual Rodney teria agido no intuito de autodefesa, pois ele se sentiu ameaçado com Yoshi se aproximando dele. Eles argumentavam também que Rodney não era um assassino e sim um vizinho como qualquer outro, que o que ele teria feito foi apenas a reação à ação exagerada de Yoshi. Pois, segundo os advogados também, Yoshi tinha uma maneira muito assustadora de se mover e que qualquer pessoa em sã consciência ficaria extremamente assustada. Enquanto isso, Bonnie Paz, que é a esposa de Rodney, também deu depoimento. Ela contou que Yoshi havia assustado e, por conta disso, ela entrou novamente e pediu para que o marido pegasse a arma. Os Hattoris acompanharam pessoalmente o julgamento em relação à morte do filho. E lá eles puderam ouvir coisas absurdas sobre o filho, entre elas que ele era um estudante japonês intercambista fora de controle, que ele era um adolescente imperativo e achava que seu papel era assustar as pessoas. Mas isso em nenhum momento desanimou os Hattori no seu ativismo anti-armas. Rodney também testemunhou no tribunal, onde ele disse que era uma pessoa vindo atrás de um carro se movendo muito rapidamente em direção a ele, e ele pedia para parar e a pessoa não parava. Que mesmo ele apontando a arma, a pessoa continuava se movendo de forma estranha em sua direção. E continuou dizendo que lembrava dele rindo e vindo em sua direção. E nesse momento ele ficou com muito medo dessa pessoa fazer mal a ele. Ele também testemunhou dizendo que atirou em Yoshi com cerca de 1,5 metro de distância. E falou que não teve escolha e pediu para que os pais de Yoshi entendessem e disse que sentia muito por tudo isso. Já o promotor Doug Morrell disse que essa alegação de Rodney não fazia o menor cabimento, pois ele era um homem armado de 1,88 m e era impossível aceitar que ele estaria com tanto medo assim de um garoto educado, amigável e amável, de pouco menos de 59 quilos, que não chegou em nenhum momento invadindo e nem sequer o desrespeitando, chegou até mesmo tocando a campainha, que mesmo Yoshi caminhando em sua direção, não teria motivo algum para ele usar de força mortal contra o menino. Já um detetive de polícia, que também testemunhou no caso, disse que Rodney teria dito que ele teria estragado tudo. A defesa continuava argumentando e disse que, em boa parte, ele agiu por conta do pânico da sua esposa. Bonnie, a esposa de Rodney, testemunhou por quase 1 hora, chorando em muitos momentos. Em um momento, ela chegou a dizer que não havia pensamento envolvido naquela ação de pedir para o marido pegar a arma. O julgamento de Rodney durou 7 dias. E após deliberar por cerca de 3 horas, em maio de 1993, Rodney foi inocentado. Já os espectadores que acompanhavam a audiência no tribunal aplaudiram o veredito. Já os pais de Yoshi declararam que o casal Pace eram tão vítimas da América quanto seu filho, e que o fato dele ser absolvido não tinha nenhuma relação com a campanha deles. A campanha que eles haviam iniciado ganhou força e eles conseguiram quase 2 milhões de assinaturas de japoneses. A morte de Yoshi permaneceu por semanas em destaques e manchetes no país. Já nos Estados Unidos, Richard decidiu também iniciar uma campanha e conseguiu algumas assinaturas também. Em alguns lugares falam que foi 1 milhão de assinaturas de americanos e já em outros lugares falam que foi 150 mil. A esposa de Richard, Holly, disse que ele passou quase um ano inteirinho se dedicando unicamente à campanha dos Hattoris. E tudo isso aconteceu numa época em que a comunicação não era tão acessível como é hoje. O e-mail tinha acabado de ser criado há poucos anos, então não tinha tanta popularização quanto tem hoje, não tinha as redes sociais, então tudo que tinha que resolver era através do telefone ou até mesmo cartas. Richard, por sua vez, estava cada vez mais engajado na campanha anti-armas, chegando até mesmo a dedicar o seu tempo para o encontro dos Hattoris com o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Bill Clinton. Então, em novembro de 1993, as famílias viajaram para Washington, porque isso fazia parte da campanha também.
Então, por sorte, lá eles encontraram um amigo de Richard. Ele entregou uma carta da mãe de Yoshi para esse amigo, porque coincidentemente ele era amigo de Bill Clinton. A essa altura do campeonato, as famílias já estavam bastante famosas e a campanha bastante popular, pois elas davam bastante entrevista para várias emissoras, para assim a campanha realmente se popularizar e eles conseguirem fazer alguma coisa a respeito daquilo. Então, assim como prometido, aquele amigo que Richard já havia encontrado entregou a carta para Bill Clinton e ele recebeu os Hattori no salão oval da Casa Branca. E eles contaram que se sentiram muito bem-vindos e que aparentemente Bill Clinton entendeu totalmente o posicionamento deles e ele também desejava leis mais fortes a respeito do controle de armas. No mesmo mês, o Congresso aprovou a Lei Brand, e essa lei consistia na prevenção de violência de armas de fogo, e exigia também checagem prévia de todos os compradores de armas de fogo. Clinton assinou a lei 2 semanas após seu encontro com os Hattori. Então, em dezembro de 1993, o embaixador americano no Japão, Walter Mondale, viajou para Nyogi para entregar uma cópia da lei para os Hattori. E aproveitou a ocasião para dizer a eles que eles tiveram um impacto muito forte na decisão dessa lei, pois essa lei já havia sido discutida em 1991, mas acabou sendo basicamente engavetada. Mas com o reboliço todo que eles fizeram, a lei voltou à tona e acabou sendo aprovada. No ano seguinte, o Congresso também aprovou uma lei no qual eles vetavam, por durante 10 anos, os chamados fuzis de assalto, que impôs assim uma moratória de 10 anos. Então essas armas ficariam totalmente impedidas durante esse período de serem produzidas para uso civil. Mas a conquista da Lei Brad não pôs fim à luta dos Hattori. Eles processaram na esfera civil Rodney, a sua esposa Bonnie e a seguradora da casa deles. Para esse processo, eles entraram em contato com o advogado Charles Murray, que aceitou prontamente o caso deles. Em alguns lugares falam que a indenização foi de 650 mil, em outros lugares falam que foi de 100 mil. Mas o que se sabe é que ele teve que dar realmente 100 mil, que a seguradora cedeu, e o advogado nem acreditou que aquilo foi possível, porque a seguradora não tinha cobertura para atos intencionais como o de Rodney. Mas para a vitória da família, eles conseguiram. Até 2019, que foi a última notícia que eu tive do casal Hattori, eles continuavam bastante engajados na luta anti-armas. E mesmo passado mais de quase 3 décadas da morte do filho, eles ainda participavam ativamente com seu ativismo anti-armas, chegando até mesmo a conversar com estudantes sobreviventes do massacre da escola de Parkland. E participaram também do protesto que foi feito em 2018 para poder apoiar a causa. Por outro lado, os Haymakers seguiam doando quantias para grupos anti-armamentistas. Esses grupos lutam principalmente para tirar armas de mão de pessoas que são consideradas claramente violentas e perigosas para a sociedade. O casal Haymaker também cedeu cerca de $500 mil para a universidade que Richard trabalhava, a Carleton College. E lá eles criaram um fundo memorial, Yasuhiro Hattori, que é destinado principalmente a financiar estudantes japoneses. Holly atualmente está com cerca de 76 anos e segue nossa profissão de medicina, mas agora ela migrou para auxiliar mentalmente estudantes em situações de crises emocionais. Então ela vai até escolas e faculdades para poder auxiliá-los. Richard, por sua vez, se aposentou e, apesar deles não estarem mais envolvidos nas campanhas, eles continuam acompanhando de perto toda a evolução que ela causou. E eles se sentem muito orgulhosos de ter participado e ver o resultado hoje em dia de muitos jovens engajados de evitar a campanha de armamento. Já o casal Pace chegou a dizer em declaração à imprensa que nunca mais teria uma arma. Uma fonte desconhecida em 2013 chegaram a dizer que o casal tinha perdido tudo e até mesmo Rodney tinha sido demitido do supermercado e estava morando em estacionamento em um trailer. E caso vocês queiram saber mais sobre esse caso, tem um documentário que eu vou deixar o nome aqui embaixo, que foi lançado em 1997 pela cineasta Christina Choice, e tem um livro também intitulado Como um Menino Japonês que Amou a América, o julgamento de Yoshi Hattori atirado em Baton Rouge. Gente, eu particularmente não conhecia esse caso e procurando história de Halloween, achei essa história que, apesar de não ter acontecido no dia 31 de outubro, aconteceu por conta do Halloween. Eu achei essa história extremamente emocionante, por conta dos pais que não desistiram e mesmo com toda a dor,
Eles transformaram aquilo em ativismo para assim não acontecer isso com mais nenhum outro jovens. Infelizmente, foi preciso a morte deles e esse engajamento todinho dos pais para poder realmente essa lei ser aprovada. E é uma lei que, infelizmente, nem impede tanta coisa assim, porque após isso já aconteceu várias coisas ruins relacionadas ao armamentismo dos Estados Unidos, que é muito forte. Mas podemos, por assim dizer, que de certa forma a morte de Yoshi não foi em vão. Quero pedir a vocês, se ainda não deixaram um like, deixem um like de vocês, é muito importante. Compartilhem com um amigo, comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam. Me sigam nas outras redes sociais para a gente ficar mais próximo, eu sempre aviso por lá quando tem novidade. E até o próximo vídeo. Tchau!